Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Hoje estaremos dando continuidade na leitura e exposição do livro de 1 Reis, capítulo 11, 12 e capítulo 13. No capítulo 11, estaremos vendo neste capítulo que, embora alguns dos casamentos de Salomão fossem para propósitos políticos, a maioria de suas esposas e concubinas provavelmente lhe foram dadas como presentes. Essas mulheres geralmente traziam seus deuses para Israel, e a fraqueza de Salomão em adorar esses deuses levou finalmente à sua queda, como vimos entre os versos de 1 a 8. Dos versos 9 a 13, vimos que o julgamento de Deus sobre Salomão e Israel foi para trazer o atrito de longa data entre as nações do norte e do sul, para um clima na divisão do reino. Somente a tribo de Salomão, Judá, que nessa época absorveu Simeão no sul, e juntamente com Benjamim, seria deixada para o filho de Salomão para governar. As tribos restantes, lideradas por Efraim, formariam o Reino do Norte, separatista. A essa altura, o rei do Egito, que fora amigo de Salomão, havia morrido. O novo faraó, temeroso do poder de Salomão, encorajou qualquer rebelião dentro ou fora de Israel que enfraquecesse Salomão. Hadad, príncipe herdeiro de Edom, foi levado ao Egito na infância quando Davi conquistou Edom. Ele cresceu no Egito e depois retornou a Edom, de onde realizou ataques de guerrilha contra Israel, como vimos nos versos de 14 a 22. Outros inimigos usaram a Síria como base para conduzir guerrilhas contra Salomão. O líder nesse caso era Rezon, outro que escapou quando Davi conquistou seu país de origem. E aqui nós temos uma referência em 2 Samuel, capítulo 8, versos 3 e 2 Samuel, capítulo 13. Enquanto isso, o profeta Aias anunciou que Jeroboão seria o próximo rei. Jeroboão foi um dos administradores mais capazes de Salomão, um jovem ambicioso e trabalhador que Salomão encarregou da força de trabalho de Efraim e Manassés. Aias também advertiu Jeroboão que ele tinha que ser obediente a Deus, mas a preocupação imediata de Jeroboão era obter poder, e sem dúvida, irmãos, ele usou sua posição para influenciar seus compatriotas do norte contra Salomão, e assim obter seguidores para si mesmo. Finalizando o capítulo 11, entre os versos 40 a 43, vimos que quando Salomão tentou matá-lo, Jeroboão fugiu para o Egito, pois sabia que podia ter certeza do apoio do faraó. Ele ficou lá até a morte de Salomão, aguardando a oportunidade de retornar e tomar o trono de Israel. Capítulo número 12. Capítulo número 12, a partir do versos 1, percebemos que, desde o tempo dos juízes, houve tensão entre Judá e as tribos do norte, particularmente Efraim. Roboão aparentemente sabia da possibilidade de que as tribos do norte se libertassem dele. Portanto, ele organizou uma cerimônia espiritual de coroação em Siquém, uma das mais importantes cidades do norte. Jeroboão decidiu, então, de uma forma imediata, que testaria a habilidade de Roboão como líder. Ele sabia que o trabalho forçado de Salomão e as pesadas políticas tributárias eram impopulares, e ele as usou para incitar o povo contra Roboão, como vimos entre os versos de 2 a 5.
Roboão percebeu a gravidade da situação, mas se ele relaxou ou apertou as políticas de seu pai, ele estava fadado ao fracasso. As tribos do norte decidiram romper com Roboão e formar o seu próprio reino. Dos versos 18 a 24, vimos que Roboão tentou forçar sua autoridade sobre os rebeldes, enviando seu chefe trabalhista, para com isso lidar com eles. Ele era provavelmente a pessoa mais impopular em Israel, tanto que a tribo do norte prontamente o assassinou. Eles estão convidaram Jeroboão para ser seu rei. Com isso, Roboão fugiu para seu palácio em Jerusalém, de onde planejava estabelecer seu governo no norte pela força militar. Para seu crédito, ele mudou de ideia quando um profeta lhe disse que essa divisão era a vontade de Deus. Com a divisão do reino, veio o colapso do império que Davi e Salomão haviam construído. Um por um, as nações sujeitas recuperaram sua independência. Deste ponto em diante, irmãos, o reino setentrional de 10 tribos, né, era conhecido como Israel, o reino do sul como Judá. Judá era o menor dos reinos, tanto na população quanto na área, e tinha o país mais pobre agriculamente falando. Porém, eh, politicamente era mais estável. Tinha uma dinastia estabelecida. Essa dinastia de Davi e seu povo, sendo principalmente de uma tribo, estava de uma forma razoável, bem unificado. Em contraste com o Reino do Sul, nunca houve uma forte unidade no Reino do Norte. As razões para isso era maior número de tribos no norte, a população comparativamente grande de cananeus ainda vivendo na área e as divisões naturais criadas por montanhas e rios, Judá estava mais isolado, mas Israel estava mais aberto a interferências estrangeiras. Siquém, onde Roboão esperava unir todo Israel, tornou-se a capital do reino separatista de Jeroboão. Jeroboão, então, estabeleceu uma segunda capital em Penuel, a leste da Jordânia, provavelmente com o objetivo de manter a lealdade das duas tribos a meio do leste, como vimos aí até o versos 25. Mais tarde, irmãos, ele mudou sua capital a uma curta distância ao norte de Tirzá, que permaneceu a capital durante os reinos de vários reis. E aí nós temos referências mais para frente nos capítulos 14, versos 17 de Primeiro dos Reis. Jeroboão, irmãos, viu então que seu povo poderia ser tentado a transferir sua lealdade a Roboão se eles fossem a Jerusalém para sacrifícios e festivais. Entre os versos 26 a 33, finalizando o capítulo 12, ele então montou seus próprios santuários em Betel, perto de sua fronteira ao sul, e Dan, perto de sua fronteira ao norte, completo com a sua própria ordem de sacerdotes, sacrifícios e festivais. Essa nova religião, irmãos, inclui muitas ideias tiradas das religiões de Canaã e países vizinhos. Foi uma rebelião contra Deus, pelo qual o escritor de Reis repetidamente condena Jeroboão. Isso levou Israel a aumentar a corrupção moral e religiosa nos próximos 2 séculos. Com isso, finalizamos o capítulo 12. Capítulos 13, meus amados irmãos. Vimos que Deus logo mostrou que essa nova forma de religião era totalmente inaceitável para ele. Um profeta de Judá veio a Betel e, com palavras ousadas e ações dramáticas, condenou tanto o povo quanto o rei, como vimos nos versos de 1 a 10. Nos versos de 11 a 19,
No entanto, havia um profeta, um homem mais velho, que vivia em Betel e aparentemente não se manifestara contra os erros cometidos por Jeroboão. O velho profeta parece ter ficado com ciúmes do profeta de Judá e decidiu tentá-lo a desobedecer aos mandamentos de Deus, a usar mentiras e enganar, e ele foi bem sucedido com isso. Finalizando o capítulo 13, entre os versos 20 a 34, quando o profeta de Judá estava voltando para casa, ele foi morto por um leão em punição por sua desobediência. Quando o povo de Betel viu o leão de pé, quieto, ao lado do corpo do homem que havia matado, sem comer o corpo ou atacar o burro do homem, eles perceberam que não era uma morte comum. O velho profeta também ficou chocado e expressou sua admiração pela ousadia do jovem. E finalizando, mas apesar dessas advertências de julgamento, Jeroboão não mudou os seus modos e a sua maneira de agir. Com isso, irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de 1 Reis, capítulos 11, 12 e capítulo 13. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Tenha uma excelente leitura e meditação nas Sagradas Escrituras e até amanhã, assim se Deus o permitir. Um forte abraço, meus irmãos, e fiquem com Deus.